Olá, bem viver. Andréa Verzenhassi chegando para o nosso vídeo semanal. Mais um domingo, mais uma semana que começa. Seja muito bem-vindo. E hoje eu quero falar das distrações, das perdas de foco, do dispersar das coisas que a gente escolhe. E é muito importante a gente olhar para este tema. Mas antes, eu gostaria que você deixasse aqui o seu like, que você compartilhasse este canal, este vídeo, para que as pessoas pudessem chegar até a mim, pudessem chegar até o Bem Viver, que são os grupos de gratidão que a gente mantém no WhatsApp. Serão todos muito bem-vindos e eu te agradeço por isso. Bom, vamos falar de perda de foco. Esses dias eu gravei um áudio sobre isso, acho que faz uns 10 dias, para o grupo Bem Viver de uma história que alguém estava pedindo, um rapaz pediu uma informação de um endereço para um senhor na rua. E esse senhor começou a explicar como ele fazia para chegar naquele endereço. Nisso houve uma distração e o rapaz que estava perguntando saiu de perto desse senhor e um outro rapaz continuou ali do lado como se fosse ele quem tivesse pedido a referência do endereço. E o senhor nem prestou atenção que mudou o rapaz que tinha perguntado sobre a rua. E eram um de camisa vermelha e outro de camisa azul, bem diferentes, né? E o senhor continuou explicando. Ele se atrapalhou pela distração e depois continuou explicando como o rapaz chegaria naquele endereço. E isso nos leva a pensar na questão do foco. Essa história nos leva a pensar sobre foco e a perda do foco. Hoje em dia a gente tem muitas distrações, muitas coisas que nos prendem para o lado de fora da vida. A gente perde o foco com uma facilidade muito grande. Você pega o celular para ver alguma coisa nas redes sociais, às vezes, outro dia eu fiz isso, eu fui pegar para ver uma cafeteria, o horário de funcionamento, e marquei lá a busca e estava olhando. Dali a pouco entrou outra cafeteria na informação e outra. Aí eu comecei a olhar essas outras, onde era, que cidade que era. Eu me distraí. Era para ser uma coisa de 3 minutos, acabou demorando bem mais. E eu fiquei também atenta a isso, para ver o quanto existem de facilidades para que a gente se distraia. E quando nós nos distraímos dessa maneira, nós perdemos o foco de nós mesmos. E quantas vezes a gente não olha para questões que precisamos resolver e a gente se dispersa da questão do resolver e acaba ficando no problema. Esse que é o ruim de perdermos o foco. A gente precisa aprender a lidar com tudo isso que nos chama para o lado de fora de nós, com todas essas distrações, seja a internet, seja a vida, seja as conversas. É preciso que a gente comece cada vez mais a olhar para dentro de nós, porque as soluções dos nossos problemas, as respostas que tanto buscamos, elas estão aqui dentro. Só que enquanto a mente estiver ali agitada, nós não vamos nos ouvir porque a mente agitada é que nos distrai, a mente agitada é que nos tira do foco. Então, nós precisamos sempre dar um passo além da nossa mente, treiná-la, para que a gente possa ter mais prioridade em nós. E como que você treina a sua mente? Primeiro, quando você perceber que você perdeu o foco, você dá um jeito de voltar para aquilo. Segundo, antes de perder o foco, que tal você treinar a sua mente para acalmar? Você mostrar que quem está no comando é o seu eu e não a sua mente. Então, a gente precisa disso, desse treinamento para chegar neste nível de domesticar a nossa mente rebelde. A meditação vai te ajudar, a respiração consciente, a contemplação, que é você fazer uma caminhada, prestando atenção nas árvores, nos pássaros, na rua que você está passando. Você quer ver como as coisas são diferentes para quem dirige e que está sempre fazendo o mesmo trajeto? O dia que esta pessoa tem que passar a pé naquele lugar que ela sempre passa de carro, essa pessoa começa a ver coisas totalmente diferentes. Uma cor de casa que ela não tinha prestado atenção, uma planta naquela calçada que tá florida, tá bonita, mas de carro você nunca prestou atenção, um comércio que tá ali que você também não olhava, agora você tá vendo.
e outras infinidades de coisas que você pode ver quando você está caminhando por aquele mesmo lugar que você passa de ônibus, que você passa de carro, que você passa apressado. Então, quando a gente diminui esse ritmo translocado que é a vida e começa a prestar atenção no entorno, a gente começa a ficar focado. O nosso foco fica naquilo que nós estamos fazendo. Como você caminhar, quando você caminha, você tem que prestar atenção na calçada onde você está pisando. Se você for caminhando e olhando no celular, assistindo um filme, uma palestra, sei lá o que for, e distrair da caminhada, a chance de você tropeçar, de você cair, aumenta, porque as calçadas dificilmente elas são regulares, né? Existem buracos, existem desníveis. Então, quando a gente está caminhando, a gente presta atenção na caminhada. Não dá para ficar distraindo. É a mesma coisa quando você vai para um lugar novo, um endereço diferente do que você conhece, você tem que prestar atenção que rua que você tem que virar, mesmo o GPS te avisando. Você vai virar dali 100 metros, dali 80, você tem que prestar atenção no nome da rua. Então, quando existe alguma coisa diferente, aquilo prende um pouco mais a sua atenção. E aí você tem o foco naquilo. E é a mesma sensação quando a gente viaja, que você está num lugar diferente do seu habitual, do seu rotineiro. Este lugar diferente te convida a prestar atenção nas coisas. Por isso que a gente gosta tanto dessa sensação de estar viajando. E se pudéssemos ter essa sensação todo dia, seria muito bom. Ou seja, olhar a vida com um olhar de novidade todo dia. Porque daí eu presto atenção naquele casario, presto atenção na como são as ruas nesse lugar que eu estou, como são as pessoas nesse lugar novo que eu estou viajando. Então, se a gente conseguisse trazer isso aqui para o nosso dia a dia, seria muito bom. A gente precisa sair desses atos mecânicos, que é dirigir sem prestar atenção, que é caminhar sem prestar atenção, comer sem prestar atenção, muitas vezes assistir televisão sem prestar atenção. Principalmente se você está na frente de um filme, de uma minissérie, e você está com o celular na mão. Você não está prestando atenção, nenhum nem o outro. Por quê? Porque tua mente está tentando assimilar as duas conversas que estão acontecendo. Quando a gente vai dormir, manter a televisão ligada num quarto, por exemplo, é um crime muito grande, porque também você não desliga, você fica conectado naquele barulho, você está quase dormindo, mas a mente está captando aquele barulho, aquelas sensações, aquelas informações. Você não desconecta de vez. Então, quando você for dormir, experimenta deixar o ambiente bem tranquilo, bem escuro, vai se desligando de televisão, de celular, pelo menos uma meia hora antes de deitar. Comece a criar situações em que você tenha foco. Se você estiver bebendo água, beba água. Preste atenção naquele copo, naquele sabor. Se você está bebendo muito rápido, se você está bebendo muito devagar, se você estiver comendo, preste atenção nas cores das comidas que estão ali no seu prato, se está um prato colorido ou não, do sabor, se tem algum tempero diferente. Preste mais atenção, faça treinos pequenos, leves, para que você mantenha mais o foco. Escove os dentes com a mão diferente. Se todo dia você escova com a direita, vai com a esquerda agora escovar. Por quê? Para que você tenha mais foco, você tem que prestar atenção no movimento que você está fazendo. Você vai comer, troca a mão, põe o garfo na outra mão também. Vai escrever, usa a mão que não é dominante. Faça exercício, se proponha a 2 vezes, 3 vezes por semana fazer exercícios que você precisa do foco. Hoje mesmo eu estava escrevendo aqui com a mão esquerda. É muito mais difícil, eu tenho que prestar atenção como eu faço o desenho da letra. Por quê? Porque eu estou acostumada no piloto automático a escrever com a mão direita. Só que este nos desafiar a fazer diferente, prestando atenção, é muito importante para voltar ao foco. A leitura é outro movimento muito importante para a gente focar. E cada vez mais eu vejo as pessoas dispersando. Elas pegam um livro, começam a ler, daqui a pouco já largam e vão para outra coisa. Está muito difícil manter o foco, a atenção naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque existem muitos estímulos aqui do lado de fora da gente, muitos e muitos estímulos. E então a nossa mente fica hiperestimulada a olhar para fora e não olhar para dentro. E como é que faz se a gente não olha para dentro?
Lembra que eu falei que dentro de nós estão respostas? A gente precisa aprender a se conhecer, a saber exatamente o que nos faz bem, o que não nos faz. E é este movimento de olhar para dentro que vai nos dar este autodomínio. Então, treine, treine e treine. Foco. Comece, põe lá o alarme 2 minutos para você respirar, prestando atenção somente na sua respiração e de olhos fechados ainda, tá? Vá treinando. Pode ser que dê coceira no nariz, dê coceira na cabeça, que fique incomodado de ficar sentado. Insista. No começo talvez seja difícil, mas vai insistindo, você vai melhorando todos os dias. Aquilo que você faz, aquele treinamento diário, te leva a uma excelência. E quem vai ganhar com isso? Você mesmo. E é muito importante esse tipo de ganho. É um ganho de crescimento. Então você precisa dar mais oportunidades para que você possa crescer. E isso não depende de ninguém aqui do lado de fora. Depende das suas escolhas, depende do seu movimento. Tenha mais foco. Isso vai te dar menos ansiedade, porque focar é estar no aqui e agora. E ansiedade é você estar pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Então procure vir para o teu foco, procure vir para o seu interior, procure se acalmar. E este acalmar depende muito das suas escolhas, de como você está fazendo as coisas, tá bom? Pensa nisso com muito carinho, é muito importante recuperar a sua atenção, recuperar o seu foco, para que você tenha uma vida mais tranquila. Gratidão por estar aqui e eu vejo você na próxima semana. Tchau!